Jornalista, primeira profissional admitida no curso de interpretação na França, cantora, já integrou uma dupla country, é uma comediante, uma atriz de primeiríssima linha. No perfil de hoje, eu converso com a talentosa atriz Estela Miranda. Estela, muito obrigada pela sua presença. Mas isso começar bem assim, com tanto elogio, né? É merecido, merecido. São muitos anos de carreira construindo esses elogios. Principalmente essa história da França, eu achei bárbaro, né? Porque você foi a primeira atriz brasileira admitida... Sul-americana. Admitida na escola École, né? Jacques Lecoq. Na França. Exatamente. Você foi para lá para estudar artes cênicas, quer dizer, foi, com essa intenção? Foi. Eu fui para lá, eu sou paulista, estudava... Me formei na FAAP, né? Eu sou jornalista também. Então, no curso de jornalismo, tinha uns cursos à parte, eu fiz teatro e tal. Fiquei super apaixonada e tive um professor maravilhoso, que na época já tinha uns 80 e tantos anos, um russo chamado Eugênio Kuznetsov, que é o pai do Stanislavski, é uma coisa, ele era uma sumidade, então já morreu e tal. E ele me indicou, falou, você tem que ir para a França fazer, descobriu alguma coisa em mim, enfim, uma onda ali, e falou, você tem que fazer esse curso de teatro em Paris, não sei o quê, me encomendou, escreveu cartas, não sei o quê, e eu me casei e fomos para Paris, que meu marido ia fazer filosofia, etc. e tal, e eu fui para essa escola, que é uma escola internacional em Paris, que chama Mímica, Movimento e Teatro. É uma escola famosérrima lá. E eu cheguei e eu fui a primeira latino-americana. Até então você não tinha noção nenhuma de teatro? Estava começando por ali? Eu comecei, quer dizer, eu fiz em São Paulo esse curso, um curso extra paralelo. Nunca fiz teatro, não venho de família... De artes cênicas? Não, nem arte, não vim. Então foi uma onda, uma novidade e tal. E a escola, uma escola bárbara, super legal. E eles tinham, logo que eu cheguei, um preconceito assim com latino-americano, achando que era uma escola, começava às 7 da manhã e até às 6 da tarde, uma escola puxada. Muito. E eles achavam que brasileiro, né? O pessoal da malemolência, da cadência, não é um pessoal muito... E lá, todo mundo cheio, isso que eu estou dizendo, uma escola muito rígida e tal. Mas eu sou muito careta, muito CDF e tal, então eu também deixava eles assim pensarem o que quiserem e fui fazer a escola durante 3 anos e tal, e aí fiquei amicíssima, enfim. Você já dominava o idioma? Eu já falava, mas lá também fiz curso de francês, porque era difícil, né? Porque para aprender numa língua estranha é complicado, mas eu já tinha, estudava num colégio francês em São Paulo. Aí, no decorrer, eu fiquei, obviamente, amiga e muito interessada, ele viu que, sabe, nem todo brasileiro tem essa caricatura que eles fazem e tal. E no final ele me disse o seguinte, Estela Miranda, né, meu nome. E aí ele me alertou, ele falou o seguinte, o diretor, né, o Jacques Lecoq, que já morreu, ele falou, Estela, você tem um nome mais, digamos assim, perfeito para uma estrela. Eu era uma menina, né, porque é Estela para ser mirada. Olha, que estrela bonito. Para ser mirada, porque Estela é do latim, quer dizer, estrela. Então, o seu nome é um nome de palco, Estrela para ser mirada. Eu achei super lindo, super lindo, poético e inspirador, né? E ele me falou naquela época, né, nesses anos que eu fiquei lá, 3 anos, ele falou assim, por que você não faz Carmen Miranda? É ele que te deu a ideia? Ele falou, você é a sobrinha da Carmen Miranda? Eu falei, não, bem que eu queria ser, temos o mesmo nome. Tal, não sei. Ele falou, você devia fazer Carmen Miranda. Mas sim, porque a Carmen Miranda é o nome do Brasil conhecido no mundo inteiro. Né? Era a referência brasileira no exterior, No né? exterior, na Rússia, no Alasca, em Marte, você vai ver um turbante lá, é Brasil. Então ele me falou, e eu fiquei com essa história... E anos depois aconteceu, né? Anos depois acabou acontecendo, né? Muito interessante. Você fez um estágio com o Peter Brook? Fiz, porque o Lecoq foi professor do Peter Brook e da Ariane Minushkin. O velho Lecoq, né? Da escola. Da escola, E ele
no último ano, os alunos iam fazer estágio no teatro do Peter Brook, e na inauguração da Cartoucherie de Vincennes, que é o teatro da Diane Minuschkin, que já veio 1000 vezes para o Brasil, hoje em dia ela é casada com uma brasileira, o Brasil tem muita referência com a Diane Minuschkin, então a gente fez estágio com esses dois moços, mas a gente não tinha essa dimensão, né, da grandiosidade. Não, nenhuma. Eu era estudante, eu ia hoje em dia que eu vejo, eu fui muito privilegiada, acho, assim, realmente. E com certeza você deve ter trazido alguma coisa desse aprendizado que está com você até hoje, né? Certamente. O que você mais utiliza do tempo que você estudou lá, que ficou mesmo marcado para você? Eu já sou de temperamento assim muito Caxias, no sentido profissional, né? Essa escola foi fundamental na minha vida, primeiro porque é uma escola muito rígida, e que você estuda tudo, do teatro grego, você é levado a sério, porque tem essa tendência a pensar assim, ator, né? Não precisa estudar, pode ser qualquer um. Basta que você tem talento e você vai lá. Eu acho que tem até talentos, pepitas natas, que aí não tem nem o que fazer, bota a pessoa lá, porque a pessoa... Mas isso é um gênio. Mas o normal, como qualquer pessoa normal, tem que estudar, porque o dentista não vai estudar, o arquiteto não vai estudar, sei lá o quê. Então, essa escola é uma escola muito séria, muito rígida e abrangente em muitas áreas, entendeu? Então, eu acho que vem daí o meu interesse, eu sou muito, como é que eu posso dizer? Eu sou aberta para um monte de coisas. Eu acabo fazendo um monte de coisa, eu dirijo, eu escrevo, atuo. Acho que porque a escola te deu essa base. Me deu essa te base, deu um essa certo abertura. Suporte para isso, né? Você abertura. Se descobriu comediante lá ou aqui? Eu nem acho que eu sou comediante. Eu sou uma atriz. Porque, entendeu? Eu não me acho comediante. Mas você tem um lado comediante fortíssimo e muito bom. Não, lá não era. Não, engraçado. Lá eu não exerci. Lá, para ser sincera, onde eu me dei, assim, super bem, né, que eu me lembre, assim, bem... Em tragédia, por exemplo. Quer dizer, então eu não exerci o meu lado comediante lá. Claro, tem uma verve, né? Eu devo ter uma verve, lembra que eu sou brasileira, tem a verve que deve ter aparecido né? Deve despontar. Não, apareceu belíssimamente, né? Você faz comédia muitíssimo bem. Eu não penso assim, eu sou comédia, mas adoro fazer comédia. Eu adoro criar. Então, acho que da comédia, a tragédia... Você se sente bem em qualquer ambiente? Eu gosto. Desde que você esteja representando, tá bom, né? Desde que não só representando, eu gosto de criar. Eu posso estar escrevendo, dirigindo, cantando. Eu devo gostar de me expressar. Eu acho que, na realidade, eu devo ter coisas. Geralmente, um ator, né? Quando você voltou para o Brasil, você fez alguns trabalhos bastante significativos. Você começou fazendo O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? De Lima Barreto, que já sensacional. E aí você segue para o espetacular Ópera do Malandro, né? Você fez que foi um divisor de águas do teatro brasileiro, praticamente, né? Foi. O que foi, o que representou para você já começar num Ópera do Malandro, assim, retornando para o Brasil? Primeiro foi dirigida pelo Luiz Antônio, né? Martinez Correia, que era um gênio, ele era meu amigo pessoal, além do que muito amigo, até morei com ele uma época e tal. E era uma peça do Chico, era um musical. Naquela época nem existia teatro musical, é uma coisa assim que acho que não tinha nem esse nome. Não tinha nem esse nome. Eu, por exemplo, sempre usei o nome de teatro cantante, que é um gênero que eu acho que eu faço. Nem existia nessa época esse nome. E aqui no Rio, a mesma montagem do Luiz. Aqui no Rio estreou Marieta e Elba. E eu estreiei em São Paulo concomitante, eu e Tânia Alves, no Teatro São Pedro. Para você ter uma ideia, tinha a banda, a gente cantava sem microfone. Pra você ter uma ideia do que era. É a história do teatro musical no Brasil. A gente cantava sem microfone, tinha uns microfoninhos direcionais,
assim, lá na frente do palco. Mas a gente cantava no gogó. Quando eu falo isso, as pessoas não acreditam. Inacreditável mesmo, né? Hoje em dia você tem uma técnica, uma elaboração que é muito bem-vinda, mas assim, hoje bacana, em dia, né? o teatro musical brasileiro é a terceira... É o terceiro no ranking, do mundo. Só Nova York e Londres. Isso, que estão na nossa frente por razões óbvias também. Agora, né? você imagina, então, a Ópera do Malandro foi no início dos anos 80. Não me lembro se é 82, não me lembro assim certinho. Imagina, não existia microfone. E se tivesse, era um pedestal que acho que ninguém nem... Não existia microfone. Imagina como é que a gente... Fazia, né? Fazia. E dava conta, né? Quer dizer, assim, devia ser difícil, né? Eu lembro que era super difícil, mas a gente não tinha noção que existiria um microfone de lapela, né? Então, mas é bom fazer parte da história do teatro musical. Eu acho isso muito interessante. E hoje a gente está É um gênero que está crescendo enormemente, né? E crescendo bem, diga-se de passagem. Estamos hoje em dia, a gente tem não só público para isso, como a gente tem atores preparados para isso, a gente tem elenco para isso, que antigamente nem tinha, né? E agora tem escolas, as pessoas estão estudando. Isso, né? Mas nos anos 80, quando a gente começou, quando eu comecei, digamos no caso, não tinha nada disso. Então eu fico feliz de fazer parte dessa história. E era mais no ensaio e erro? Como é que vocês pensavam isso naquela época? E nem tinham ideia de que estavam construindo o início do teatro musical, né? A gente não tem ideia de nada, porque você não tem a perspectiva ainda, né? Você não tem distanciamento, você vai vivendo. Você está naquele momento, está vivendo aquilo. Você está vivendo aquilo, tinha que cantar no gogó, era difícil, mas você nem sabe, você vai, eu nunca tinha tido aula de canto, não tinha técnica, não tinha nada, eu cantava... Porque você já cantava naturalmente. Não sei, eu cantava naturalmente como? Você já era cantora, você já tinha feito alguma experiência como cantora? Não, nenhuma. Zero, nossa. Zero, eu tinha assim, logo que eu voltei, em Paris nunca, não cantei absolutamente nada, mas logo que eu cheguei, no mesmo ano, assim, eu conheci o Tim Rescala, que era muito jovem na época, que é uma excelente arranjador. E a gente, um deus, eu adoro, ótimo. Um homem criativíssimo e tal. E a gente ficou amigo, e a gente começou a fazer uma coisa que hoje em dia virou, hoje tem um nome, stand-up, mas a gente também não tinha nome nada, a gente inventava isso aí, a gente cantava eu e ele, que ele é um super pianista. Ele canta também? Canta pra caramba. Eu cantava em cima do piano, a gente fazia umas performances que era meio stand-up, uma coisa que não era um nome, assim, que não tinha esse nome. Eu que falei, acho que é teatro cantante, o que é isso, sei lá o que. Então isso era o máximo que eu cantava. Então, nunca tinha tido aula, nunca tinha tido técnica. Isso eu fui descobrindo. E você depois começou a fazer aula? Você fez aula de canto? Porque aí eu tive que fazer, né? Porque, entendeu? Porque aí você vai continuando a fazer, você percebe que precisa de aula. Aí sim que eu fui de ponta cabeça, entendeu? Que voltou a começar a se profissionalizar como cantora, no caso, né? Você fez parte de uma companhia de teatro, né? Que Jazz e Coração. Jazz e Coração, isso mesmo. Busa Ferraz. Busa Ferraz? E foi bacana trabalhar, assim, as companhias em geral têm a preocupação de pensar o teatro. A companhia geralmente vai além da atuação, ela pensa no teatro. Foi bacana para você ter feito parte desse momento, dessa companhia, assim, isso foi bacana profissionalmente para você? Olha, te agregou? Naquela época, isso tudo era anos 80, né? Foi quando eu cheguei quando eu voltei para o Brasil, que aí eu voltei direto para o Rio, né? Pulei São Paulo e já vim direto para cá, porque o Busa me chamou. Que eu tinha cruzado com o Busa na Europa e tal, e porque eu sou de São Paulo. E ele falou, eu vou montar uma coisa, não sei o que, quando você voltar do Rio, não sei o que, voltar de Paris. Aí eu voltei, fui trabalhar com o Busa. Naquela época, era a época dos teatros de grupo. Tinham as Drubal, e o Jazz do Coração era dessa leva, um deles. E era um grupo que a gente estudava, todo mundo estudava. A gente não era um elenco, a gente era uma companhia. Não era gente chamada para elenco, vem fazer uma peça, era uma companhia que trabalhava junto. Busa Ferraz, Ana Lu Prestes, Mário Borges, o Fabinho Junqueira, que já foi Daniel Dantas, era uma galera, e a gente estudava, a gente lia pra caramba. Então, era uma postura que combinava mais ou menos com o que eu tinha feito lá.
né, assim, fora. Eu gostava dessa onda de estudar, de montar o texto junto. Foi uma adaptação que a gente fez do Policarpo Quaresma. O Busa assinou a direção, a gente improvisava cenas, lia os livros. Então era um trabalho de teatro, de pesquisa, de grupo, de linguagem. As companhias têm um pouco essa característica, e naquela época eram as jovens companhias que faziam isso. É muito interessante. Então eu fiquei muito feliz e eu saindo dali junto era a Ópera do Malandro. Então era que o Luiz era um grande estudioso também, Luiz Antônio Martinez Corrêa. Nossa, ele é um pilar do teatro brasileiro. Então Pascoal Carlos Magno, a gente tem uns caras que são os pilares do teatro. Então eu estava muito bem acompanhada. Estava muito bem acompanhada, realmente. E te deu muitos frutos, né? Muitos. Isso daí para frente você foi cada vez mais, né? Foi descobrindo um caminho, né? Porque a gente também... E nessa altura do campeonato, você já tinha se decidido a ser atriz. Eu ainda continuei escrevendo um pouco, porque escrevi em revista, não sei o quê, tipo freelancer, porque eu trabalhei na Editora Abril, em São Paulo, quando eu fazia faculdade e tal. Mas isso também eu tenho isso até hoje porque eu continuo escrevendo. Não para freelancer nada. Eu escrevi várias peças e tal. Entendeu? Então eu acho que esse lado. Mas eu já tinha me decidido que ia para o teatro. Eu tinha largado o jornalismo, mas não o escrever. Entendeu? Porque também são coisas mais ou menos correlatas que você consegue fazer, né? Quem gosta de atuar... nunca mais pro jornalista. Sim, não. Como jornalista aí já fica difícil, mas você se decidiu por atriz, mas não abandonou a sua paixão de escrever. Eu decidi pelo teatro e não abandonei. Conseguiu conciliar. Conciliar, Você acha que a gente tem feito boas mudanças na área da dramaturgia brasileira? Você vai me responder isso no próximo bloco, que agora a gente está terminando o primeiro bloco, conversando com a Estela Miranda e Perfil volta já já. Não sai daí, não.